Gente, o cantor Kleber Lucas problematizou uma canção clássica da fé cristã, Alvo Mais Que a Neve. Ele viu racismo nessa música que trata, na realidade, sobre perdão de pecado. Veja o absurdo que a ideologia esquerdista leva alguém. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo, porque neste vídeo de hoje eu quero te mostrar que tem muita gente flertando com essas ideias absurdas. E pode ser até você, e pode ser o seu pastor. Então, vamos lá, curta aí e vamos lá para mais um vídeo. Então, essa música é um negócio assim, é surreal. É surreal o que ele fez. Para ele, para o cantor esquerdista, Kleber Lucas, a música Alvo Mais Que a Neve, ela tem um cunho racista. É discurso de dominação dos brancos sobre os negros. Mas, gente, essa música não tem nada a ver com negro ou branco. Tem a ver simplesmente com o simbologismo histórico de branco associado à justiça. Então a gente vê isso na Bíblia, Isaías 1,18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Salmista, Salmo 51. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O branco aqui, portanto, não tem nada a ver com a cor da pele de alguém. É simplesmente um simbolismo para retratar justiça, como por exemplo a gente vê lá em Apocalipse. Se diz que os cristãos de Apocalipse, eles se vestem, o povo de Deus se veste com um linho branco, que representa, e o texto diz, que representa justiça. Justiça. Gente, é esse universo paralelo que a esquerda cria, que é aquela ideia do racismo estrutural. Ou seja, há racismo em toda a estrutura da sociedade, até na linguagem. Como assim? Por exemplo, tá vendo? A coisa tá preta, tá vendo? Isso é racismo, é porque esse povo odeia os negros. Então até o simbolismo na linguagem denota a escravidão. Esse povo nos quer ver escravos. É verdadeiramente um absurdo. Gente, existe de fato indivíduos racistas? Me parece que isso é inegável. Existem sim indivíduos racistas, mas daí a gente falar que existe uma estrutura racista no nosso país, isso me parece um absurdo assim no mais alto nível. Em primeiro lugar, porque nós sabemos que, de acordo com a IBGE 2017, quase 50% da nossa população é mestiça. Quem aí que não tem um parente branco? Eu, por exemplo, sou branco, um alemão, e o meu avô era negro. Então, nosso país é um país completamente miscigenado, misturado. E é uma coisa assim que a gente tem um monte de problema. Nosso país tem um monte de problema, tem um monte de defeito. Mas se tem uma coisa que não existe aqui, é racismo estrutural. De forma alguma, é exceção de indivíduos imbecis, que existem em todos os lugares, com certeza, mas que há uma estrutura que em todos os lugares nós vemos um racismo organizado e sistematizado. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós não vemos isso de forma alguma. De forma alguma. O brasileiro odeia negros e está sempre de um jeito moderno, tentando de novo levá-lo à senzala. O brasileiro não quer que o negro saia da senzala. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Quando eu era garoto, eu nunca tinha notado racismo. Não, jamais. Eles vão dizer, é porque você é branco. Não. Sabe, na minha escola tinha negro, tinha asiático, tinha gordinho, tinha magrelo, tinha loiro, tinha tudo que você puder imaginar. E nós convivíamos bem com todo mundo. Eu só vim a notar o tal racismo quando a Rede Globo me apresentou a ele. E aí eu falei, agora eu notei. Ou seja, vivíamos muito bem. Gente, essa é a ideia. A ideia é justamente esta: nos dividir, criar esses grupos, justamente para que o Estado apareça como um redentor. A esquerda, ela é essencialmente ateísta. E quando você retira Deus, você o substitui por qualquer outra coisa, que costuma ser muito idiota. E no caso da esquerda, eles tiraram Deus e colocaram o Estado no lugar. O Estado é Deus. E o Estado então precisa ser o redentor, precisa ser o salvador. E para ser o salvador, o Estado precisa de uma vítima.
O Estado precisa ser o salvador, então é necessário que exista uma vítima. E aí eles começam toda a narrativa para nos jogar um contra o outro, homem contra mulher e brancos contra negros, negros contra brancos. Separando assim, eles então, o Estado, se tornam os salvadores dos negros. E aí é nessa hora que eles criam uma ONG, eles criam uma repartição pública e ali eles aparelham aquele lugar, fazem daquele lugar um cabide de emprego para o seu povo e cobram impostos para retirar o nosso dinheiro e dar aos negros, e não dá nada para o negro, fica com eles mesmo esse dinheiro. Então é assim que funciona, é assim que eles fazem. Eu vou te contar só um exemplo de como que isso acontece tantas e tantas vezes. Isso aqui é um exemplo que eu conheço na minha cidade, na minha região. Uma vez um político queria dar um emprego para um primo, e aí o que ele fez? Ele criou uma repartição, na época, se eu não me engano, era para ajudar os velhinhos. Ele não estava nem aí para os velhinhos, mas saiu todo com um discurso para ajudar os velhinhos e não tinha nada de ajuda aos velhinhos, era simplesmente criar uma repartição para cuidar de velhinhos e dar emprego para o parente dele. É basicamente assim que eles fazem em relação a tudo, negros, mulheres, é só poder. No final é sempre em busca de poder e de dinheiro. É isso que essa galera faz. Então, enfim, gente, mas tudo bem. É um absurdo a narrativa do Kleber Lucas? Como que pode um cristão ser seduzido por uma coisa tão idiota e imbecil quanto esta? Ok, mas como que alguém se desvia nesse ponto? Como que alguém chega a este absurdo? Ninguém cai assim do dia para a noite. Ninguém se desvia do caminho de Deus do dia para a noite. São pequenos passos que vão sendo dados dia após dia até chegarmos a um nível deste, de ver racismo numa música clássica da nossa história protestante. Então, por exemplo, você acha assim, não, eu acho que isso nunca vai acontecer conosco, eu estou completamente livre disso. Mas, por exemplo, você defende pastorado feminino? O pastorado feminino, eu já expliquei isso em tantos outros vídeos, assista aos meus vídeos sobre isso, é uma pauta da esquerda. Não há respaldo na Bíblia. Se você quiser defender o pastorado feminino, não procure na Bíblia as suas bases, procure no movimento feminista. E aqui eu estou dando só um exemplo, mas você pode aplicar isso para tantos outros exemplos. Como que essas ideias malignas da esquerda, elas entram na igreja e a gente vai aceitando. E quando vê, está lá, vendo racismo numa música cristã, que não tem nada a ver com racismo, defendendo o homossexualismo, como por exemplo Kivitz. Kivitz defendeu o homossexualismo, dizendo que temos que atualizar a Bíblia, aquelas passagens que condenam o homossexualismo, a gente tem que dar uma atualizada. Ninguém cai assim do dia para a noite. Na Europa, o pastorado feminino foi uma das coisas, uma das pautas da esquerda, uma das pautas progressistas que entraram na igreja. Depois, homossexualismo e por aí vai. Além disso, o Kleber Lucas já está no 1000º casamento. Esse é outro grande caminho, outro grande passo para que você comece a defender absurdos. Quando você começa a tolerar o pecado na sua vida, amanhã você vai começar a defender absurdos para justificar os seus pecados. Portanto, o que aconteceu com este homem é o que a Bíblia sempre fala, olha, aquele que pensa estar de pé, tome cuidado para que não caia. Tudo isso é sempre uma advertência para mim e para você. Sabe, aqui o objetivo é óbvio que não é, eu quero humilhar alguém. Não, não é. Mas essas pessoas precisam ser expostas porque eles estão conduzindo muitas outras para o buraco. Por isso que Jesus expôs publicamente os fariseus, que eram aqueles líderes que estavam conduzindo pessoas para o buraco. Então a nossa intenção não é humilhar ninguém, mas com certeza é necessário expor isso, dizer que é um absurdo, para que as pessoas saibam, não andem por este caminho, não ouçam essas vozes. Portanto, a sua igreja, se tem pastorado feminino, se tem esses absurdos, tome cuidado, porque esse pode ser um primeiro passo para que amanhã esses absurdos também estejam sendo defendidos aí na sua igreja. Que Deus abençoe, até o próximo vídeo.